Olá, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Tudo bem? Sim, apesar de que teve uma chuva torrencial aqui em Santo André, mas acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos, graças a Deus. Agora estamos naquela parte de recuperar o que precisa ser recuperado, mas tudo bem, graças a Deus. Ainda bem que você não ficou sem energia elétrica, né? Porque costuma parar a energia elétrica também, né? Não, e graças a Deus, na minha região, nós não tivemos esse problema. Perfeito, que bom. Ô, Neide, programa 108, né? Conversando sobre dependências e outros temas. E o nosso tema hoje vai ser o cuidado com a saúde mental dos profissionais que trabalham com transtorno por uso de substância. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, né, para não perder o costume aqui, vou pedir para a nossa audiência para que deixem o seu like, para que compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para nos ajudar a divulgação do programa. Quanto mais pessoas assistirem o programa, mais pessoas terão informações de qualidade. Então, eu conto com a ajuda de todos. Isso mesmo. A gente sempre pede a vocês que deem o like, que compartilhem o link, para que o nosso programa possa chegar a mais pessoas que precisam do tipo de informação que a gente está oferecendo e que a gente também tivesse um feedback de vocês, no sentido de que outros temas vocês gostariam de ver discutidos aqui nesse espaço. Perfeito, Neide. Oi, Neide. Voltando aqui ao nosso programa número 108. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, do meu ponto de vista, porque é um cuidado, né, que nós deixamos de ter, muitas vezes, com nós mesmos, né? Existem várias questões que dificultam, né, o autocuidado, o profissional que trabalha com transtorno por uso de substância, muitas vezes ele é muito requerido, ele é muito exigido, existe um cansaço mental muito elevado. Muitas vezes a gente, eu como profissional que também trabalho, né, na área, muitas vezes eu percebo que eu absorvo o problema das pessoas, né, porque por mais que nós estejamos treinados, muitas vezes algum caso ou outro mexe com a gente um pouco, né. Hoje mesmo, aqui na conversa que nós tivemos antes da gente começar a gravar, eu trouxe para você uma supervisão, né, de um caso que eu fiz, bem complicado, né. Então, muitas vezes a gente ouve um caso e nos toca profundamente. Mas eu vejo, Neide, isso que eu queria questionar com você, né, trazer para cá para uma discussão, é que nós profissionais, muitas vezes, temos dificuldades de encontrar uma pessoa que nos acolha, uma pessoa que a gente sinta confiança suficiente para a gente colocar as nossas dificuldades. Né? Muitas vezes porque não porque nós nos achamos mais importantes que ninguém, não é essa a questão, mas é porque às vezes os casos são tão complexos, né, e mexe tanto com a gente, que a gente tem uma dificuldade de expressar a nossa emoção, a gente fica com uma dificuldade de expor como a gente está se sentindo e ser julgado pela outra pessoa. Eu sei que isso não é verdadeiro, que é uma crença, né, que não é realista, mas muitas vezes eu, pelo menos, me pego pensando nisso às vezes, né? E eu queria saber de você qual a sua opinião sobre isso, né? E as dicas, que é mais importante, né? Como tratar a saúde mental, né? Então, Paulo, uma pergunta que a gente ouve com frequência dos nossos pacientes é assim: nossa, deve ser tão complicado fazer o que você faz, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu atendo 10 consultas por dia, de segunda a quinta, eu atendo 40 consultas. Então, tem pacientes que o paciente sabe da minha agenda, porque sabe o horário que eu começo e que eu paro de atender, né? Porque às vezes eu negocio o horário com ele. E o paciente fala: nossa, para você deve ser muito complicado, né? Ficar 10 horas na frente aí da pessoa, escutando só problema. Porque não tem ninguém que vem na terapia te contar nada de bom. As pessoas só contam problemas. Então deve ser muito complicado escutar problemas. Paulo, eu acho que eu, você e vários dos nossos colegas, a grande maioria, numa certa altura do campeonato, já está treinado
para não absorver os problemas que os pacientes trazem. Então, assim, a gente cuida do paciente, eu sempre digo que o que permeia a relação de um profissional e um paciente é o amor, porque ninguém cuida de quem não ama, né? Então, a gente gosta dos nossos pacientes. Por isso, o ambiente da terapia, ele não é pesado, ele não é ruim, porque a emoção que permeia a relação é uma emoção positiva. Como que podem vir os problemas? Os problemas podem vir, por exemplo, de um caso muito difícil, ou que a gente não está habituado a resolver, que a gente não ouve normalmente no consultório, ou que tem alguma coisa a ver com a nossa história pessoal. Uhum. Então, por exemplo, uma das dicas aí é aquela que você deu, é fazer uma supervisão. Então, às vezes, as pessoas também têm outros profissionais acham que, por exemplo, profissionais como nós, que estamos há muitos anos. Então, eu, por exemplo, tenho 45 anos de formada. Então, uma profissional que tem 45 anos de formada, ela nunca vai enfrentar alguma coisa que para ela seja complicado. Não é verdade. Não é verdade. E às vezes a gente enfrenta, como eu acho que eu já também fiz com você, de chegar num dia de gravar o nosso programa e eu falar, ai, eu preciso te contar um negócio que me aconteceu hoje, porque eu estou com o coração apertado, que não sei como lidar. Então, assim, um evento ou outro com os pacientes pode acontecer. O que é importante para a nossa saúde mental? Que a gente não leve aquilo para frente. Que a gente, o mais rápido possível, consiga uma supervisão e entenda melhor o que aquilo está acontecendo, não deixe misturar com a gente. Quando eu falo não deixa misturar e fazer supervisão, você vê que aqueles casos mais graves, né, de pessoas com desregulação emocional, por exemplo, que em cada consulta o paciente é um, né, porque esse também é um problema para nós. Profissionais que trabalham com pacientes com desregulação emocional intensa precisam ter supervisão toda semana, precisam falar das suas angústias. Pacientes, por exemplo, que trabalham em serviços de internação, recebem os casos graves, porque numa internação do TUS, o caso já é grave. E eles não veem nem a evolução, muitas vezes, nem o desfecho, porque o período da internação é curto. Eles atendem por 4 ou 5 vezes o paciente, que fica 40 dias, por exemplo, e o paciente já tem alta. Então, esses profissionais não sabem como que o paciente evoluiu, se recaiu, se morreu. Não se sabe nada sobre o paciente. Então, isso gera muita dor. A supervisão tende a ajudar. A terapia pessoal também tende a ajudar esses profissionais. O que é uma coisa que a gente deve ficar atento também? Aos processos de transferência e contra-transferência. Né? Porque em terapia cognitiva eles também existem. Né? Então, se a gente entender, por exemplo, que a nossa história pessoal está misturada com a história do paciente, a melhor coisa é encaminhar esse paciente para um outro colega. Né? Você encaminha para um outro colega, por quê? Porque vai haver sofrimento, né? Da sua parte. Sempre que o paciente fala da história dele, você vai estar pensando na sua história e a sua conduta não será uma conduta isenta de julgamento, de acolhimento completo, né? de um atendimento baseado na aceitação daquele indivíduo. Tá? Do mesmo jeito, quando houver uma transferência dele para você. Então, é aquele paciente, por exemplo, que mistura as relações.
Né? Ele vê em você uma outra pessoa. Então, aquele paciente que te assedia, que te convida para sair, né? Que você não pode... Qualquer coisa que você fale na sessão pode ser interpretado com outro sentido. Isso também vai causando um sofrimento muito grande para o terapeuta e a orientação é encaminhar. Por exemplo, quando a gente recebe uma ameaça de morte, acontece isso na terapia? Pode acontecer, né? Então, a pergunta é a seguinte: você liga para o Conselho Regional de Psicologia, eles vão dizer encaminhe, né? Então, você vai falar assim, bom, eu recebi uma ameaça de morte de um paciente, né? Que parece que o tratamento não foi para o lado que ele queria que fosse, né? Quando a gente trata de transtornos de personalidade mais complicados, né? A questão do impulso, a questão da falta de empatia. Eu vou encaminhar para um colega meu, né? Acabei de receber, estou numa situação difícil com o paciente, eu pego ele e encaminho para um colega. Não, normalmente encaminha-se para um serviço público, informa-se do que nós estamos falando e quem que nós estamos caminhando, e não se encaminha para uma pessoa em especial, mas aquele paciente precisa ser encaminhado. Não é porque ele te colocou numa situação difícil que você vai simplesmente encerrar a terapia, né? Porque ele tem o direito de ser encaminhado, ele tem, e você tem o dever de fazê-lo. Então, eu acho que são alguns cuidados, mas esses cuidados principalmente voltados, né? A nossa terapia pessoal, a supervisão que nós precisamos, há um tempo de qualidade, né? Porque muitas vezes a gente atende um grande número de pacientes, mais do que a gente pode, e isso vai gerar também um estresse, né? Que oriundo assim do trabalho, que pode ter um desdobramento fisiológico. Então a gente pode acabar adoecendo, né? Não só do ponto de vista mental, mas do ponto de vista físico. Então é importante também que a gente tenha os nossos períodos de férias, que a gente se envolva com atividades prazerosas, que a nossa rotina seja uma rotina rica, né? Rica, que eu quero dizer, é que tenha várias coisas. O trabalho é uma delas, mas tem que ter atividade física, tem que ter tempo com a família, tem que ter tempo para estudo. Então, a gente tem que ter uma rotina rica, né? Com várias coisas, que isso também vai ajudar na nossa saúde mental. Então, acho que são esses alguns dos cuidados principais aí que o profissional tem que ter. Como nós somos profissionais de TCC, né, de terapia cognitivo comportamental, né, seria interessante também que nós utilizássemos as estratégias da TCC, né, dentro do possível. Por exemplo, a TCC prega que a gente não precisa ficar carregando o pensamento o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu não preciso ficar pensando o tempo todo sobre um atendimento que eu fiz agora há pouco, ficar ruminando aquele atendimento. Porque se eu rumino, eu gero emoção negativa. Se eu gero emoção negativa, eu não fico bem, né? Outra coisa também que eu acho que é muito interessante a gente praticar é o mindfulness, né? A atenção plena. Porque a atenção plena ensina a gente a ficar focado no momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, você está com o seu paciente aqui agora, né? Se você estiver focado no atendimento, né? E depois disso, no próximo atendimento e depois do próximo, aí você termina seu atendimento, você vai fazer as suas coisas e você está focado no que você está fazendo, isso evita também a ruminação, né? Então, novamente, se você não rumina, você não gera emoção negativa, né? Então, usar estratégias da TCC também com a gente mesmo é muito interessante, né? Com certeza. É isso, Neide. Obrigado, viu, pela conversa de hoje. Semana que vem estaremos aqui com um novo programa, com um novo tema. Então, a gente conta com a colaboração de vocês também para que nos enviem sugestões de temas, né? Sempre serão bem-vindas as sugestões. Obrigado, Neide. Boa semana para todos. Obrigada, Paulo. Um grande abraço.